A paz de Cristo a todos os meus irmãos. Venho trazer mais uma leitura bíblica e vamos continuar com o nosso propósito, de espalhar a palavra do Pai e do Messias, nosso Senhor e exclusivo Salvador. Portanto, vos afirmo, aqui é uma carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, aos irmãos de Gálatas. Gálatas 5, do versículo 16 ao 26. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que queres. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino do Pai. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, Paulo aqui está ensinando, que devemos viver pelo Espírito, e de forma alguma satisfazer as vontades da carne, ou seja, estarmos aprisionados, ter como estilo de vida a prática do pecado. E porque a batalha é entre o espírito e a carne, e um se opõe um ao outro, de modo que você não consegue fazer o que quer. Ou seja, aí leva a questão do livre-arbítrio, porque nós não fazemos nada com a nossa própria vontade, com o nosso próprio mérito. A salvação, pessoal, não é por obras, porque se fosse por obras, a graça não seria graça. A salvação é pela graça, que é favor imerecido do Criador, que ele é um dom, um presente que Deus oferece àqueles que não merecem, não têm nenhum mérito, não mereciam ser salvos, mas Deus dá por intermédio de Jesus Cristo. Ele dá a chance de sermos salvos, que é a graça, favor imerecido. Não merecíamos ser salvos. Nós merecemos a condenação, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós, como seres humanos, merecemos a punição dos nossos pecados, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, Deus tem que punir o pecado, o mal, para que haja paz. E Deus é comparado como um juiz que, num tribunal, ele não pode perdoar o criminoso pelo crime que ele fez, que ele cometeu. Não, tem que punir o bandido, pelo crime que cometeu, segundo o crime, que ele cometeu. Então, Deus, sendo um justo juiz que ele não pode
ele não pode perdoar o criminoso, o pecador. Ele tem que punir, porque se ele não punisse, ele não seria justo. Mas ele é justo. Isso seria contrário à sua natureza, à sua justiça. Por isso, como está escrito em Hebreus 2:2, toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Então, é justo o Pai nos punir, né, pelos nossos pecados. E só que aí é que tá, né? Só que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, primogênito, para morrer em nosso lugar. O Pai viu seu único filho, matou seu próprio filho na cruz. Foi do agrado do Pai moê-lo e esmagá-lo, para que assim pudéssemos ser justificados através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A justificação, a expiação. E por isso que hoje você não necessita de fazer sacrifícios, né? Por que será? Porque o Cordeiro perfeito já foi sacrificado. O Messias pagou uma dívida que era para nós pagarmos. Só que ele pagou em nosso lugar. O preço já foi pago. Jesus morreu com todos os nossos pecados. Ele tinha o poder, né, de descer da cruz, só que ele não fez, porque ele tinha que fazer a vontade do Pai. Morreu na cruz, derramou o seu sangue carmesim. Aí foi a expiação, né, dos nossos pecados, a propiciação. Mas ele grita, né, prestes a morrer, e ele dá um brado forte, grita: Deus meu, por que me desamparastes? Nesse momento o Pai olha, ele desvia o seu olhar do seu filho, ele abandona o seu próprio filho para você. E aí Jesus, nesse momento, ele diz: está consumado, tetelestai. Ou seja, o plano de redenção que lá atrás, desde lá em Gênesis, estava sendo planejado, foi cumprido na morte do Messias, na crucificação. Jesus venceu a morte. Ele esmagou a cabeça da serpente, como está descrito lá em Gênesis capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, e ele pisarás na tua cabeça, e tu moderarás o calcanhar. Então, mas não para por aí o Evangelho. O Pai o ressuscitou, para que pudéssemos ter a graça, para que pudéssemos viver, não pudéssemos mais viver pela lei, pelas tábuas de pedra. A lei tem a sua própria glória, como está dizendo aqui. Contudo, sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. A lei, ela foi necessária para que viesse a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, para que a graça fosse manifestada. Misericórdia, amor, compaixão. Já imaginou se Jesus não morresse na cruz? Nós não estaríamos aqui. Esse exato momento aqui, entre eu e você aqui, exato momento que você está assistindo esse vídeo, nós já estaríamos
Todos nós condenados ao lago de fogo. Mas por quê? Por que não? Porque Jesus morreu com todos os nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, doenças, aflições, dificuldades. Tudo isso por nós. Foi por nós. Não estamos mais escravos da lei. A pessoa que ouve o evangelho, a pregação, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, a pregação da palavra, ela é regenerada, ela nasce de novo, ela não é mais velha criatura, ela passou a ser nova criatura. Então ela ouve a mensagem e crê, se arrepende, você se arrepende dos seus pecados, o grego metanoia, que quer dizer mudança de vida, mudança de pensamento, estilo de vida, a prática dos mandamentos, e você crê no Messias como seu único e exclusivo Salvador. Isso é o Evangelho. A lei, ela tem a sua glória. Não estou dizendo que a lei não é mais necessária, não. Ela ainda é. O Messias diz lá em Mateus 5, eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir a lei, os profetas, mas para cumprir a lei. Não vim para revogar, para destruir, anular. A lei foi necessária para que viesse a graça, para que fosse manifestada a graça do Messias. Jesus veio para apenas complementá-la, para explicá-la. A lei do Espírito, a lei espiritual. Não vivemos mais pela lei da letra, mas a lei do Espírito. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Libertinagem aqui é a liberdade de você... A liberdade de você ser livre para fazer um monte de coisa errada. É viver a vida do jeito que você quer. Ó, como se tudo fosse flores, né? Mas não é assim. A vida não é assim. Não tem que ser vida de qualquer maneira. A libertinagem aqui é a prática, é você viver na prática do pecado deliberadamente. Idolatrias, qualquer tipo de idolatria. E quantos aí, né, idolatram aí famosos, políticos, né? Pois é. A idolatria, qualquer coisa. Idolatria é tudo aquilo que você coloca como seu ídolo, né, acima do Criador. Mas não. Deuteronômio vai dizer assim: ouve, ó Israel, pois nosso Deus é o único Senhor, digno de toda adoração. O Pai, o Altíssimo, o Eterno e Soberano, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores e Rei dos reis, governador de toda a terra, o Criador dos céus e da terra. Esse sim é digno de ser adorado. Não há outra divindade. Ele é a única divindade que existe. Feitiçarias, qualquer tipo de feitiçaria que você imaginar. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, né? É o mesmo que você arrumar separações, né? Brigas entre as pessoas, facções, que é um grupo de pessoas que estão ali unidos para praticar o mal, né? Para alguém. Inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com as perversidades, contra as quais vos advirto. Paulo adverte aqui: como já vos preveni antes, os que a praticam não herdarão o reino do Pai, não herdarão a nova Jerusalém, a vida eterna.
Novos céus e nova terra. Entretanto, o fruto do Espírito é... Agora, os frutos do Espírito. Quem apresenta... quem é a árvore que dá bons frutos. A árvore boa não pode dar mau fruto. Nem a árvore má pode dar bom fruto. Os frutos do Espírito, as evidências de que você é salvo ou não, né? Mas aqui são as evidências de um salvo, tá? O fruto do Espírito é amor, alegria, só que não é qualquer alegria, não é alegria terrena. A alegria terrena é a alegria do pecado, né? Alegria na mentira, práticas mundanas desse mundo, a alegria do mundo, né? Tem a alegria do mundo, mas tem a outra alegria, a alegria verdadeira, a alegria no Altíssimo, no Criador dos céus e da terra. É de você se exultar nele, na graça, no conhecimento da palavra. Isso sim é alegria. A alegria de você estar, de fazer, praticar o bem, tudo aquilo que agrada o Pai. Paz, paciência, benignidade, bondade. Bondade e benignidade são sinônimos, né? São a mesma coisa. Fidelidade é você ser fiel, né, aos mandamentos, fiel a Jesus Cristo. É você depositar toda a sua confiança. Fé é você depositar toda a sua confiança em Deus. Mansidão, que é força sob controle, né? Você ter domínio próprio de si, das suas emoções, seus pensamentos, do seu comportamento, suas atitudes. Contra essas virtudes, não a lei, que você já está praticando a lei do Espírito. Ou seja, a pessoa que, se ela foi regenerada, se ela foi salva, ela naturalmente vai praticar tudo isso aqui que eu acabei de citar, as obras do Espírito, né? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É óbvio que o cristão, ele, mesmo que ele tenha se arrependido, mesmo que ele tenha aceitado a Jesus como seu único Salvador, mesmo que ele tenha sido convertido, ele não vai parar de pecar. Ele vai continuar pecando. Só que ele não vai pecar como antes. Ele vai viver, o estilo de vida dele já vai ser outro. Quanto mais ele pecar, mais ele vai querer se aproximar do Criador. Ou seja, ele não vai mais querer viver na prática da iniquidade, né, como era antes, na antiga vida, vamos dizer assim. O estilo de vida já é outro. Já. Agora ele, quanto mais, quando ele peca, ele sempre vai viver em arrependimento. Ele vai pedir perdão ao Pai. Ele não vai mais querer praticar aquele pecado que ele cometeu. Ele vai mortificar a carne, as obras da carne, as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, que nós não devemos ter inveja uns dos outros, mas ter amor, amar uns aos outros. O Messias deixou aqui um mandamento para nós. Antes dele ter ascendido aos céus, ele diz: e o meu mandamento que vos dou é este: ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, meus irmãos, não temos que ter inveja uns dos outros, sermos arrogantes, mas sim suportar uns aos outros, ser paciente, bondoso e praticar os mandamentos.
do Pai. Então, meus amados irmãos, é isso. Eu espero que se vocês chegaram até aqui, que o Pai os abençoe e que a graça do Senhor Yahushua HaMashiach, por nome hebraico, mais conhecido como Jesus Cristo, né, os acompanhe. E até a próxima.